2, 1. Gravando. Ó, apareceu mesmo ali, ó, no do Gilson, 4 segundos. Vamos lá então, turma. A partir de agora, nós estamos gravando essa aula. Quem não quiser aparecer aí, que vai ficar para o mundo inteiro assistir. Quem não quiser aparecer, não precisa, tá bom? Mas vocês estão sendo filmados, sorriam. Quem tá aparecendo aí, dá um sorrisão. Ê! Vamos, Lívia, dá aquele sorrisão, Lívia. Olha lá, isso, tá vendo? Que bonito. Bom, não, acho que hoje não vai dar para ter quiz, tem muita coisa para corrigir, tá? Temos que começar agora com a correção da atividade anterior, que é lá do positivo 1, da apostila, inclusive. Vamos fazer uma correção bem dinâmica. Teve bastante atividade para fazer, então vocês aí vão falar, cada um vai corrigir uma, daí eu vou só falar se está correto, pode ser? Eu quero ouvir um ok, ou escrevam um ok. Então tá. Já se prontifiquem quem vai falar um, quem vai falar dois, para a gente corrigir um por um. Deixa eu abrir lá. Tarará, tarará, atividades, sétimo ano. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia para quem chegou agora. Também, né? Vamos lá, não é aqui, não é aqui. Deixa eu achar aqui o livro. Bora, achei. Vamos lá, questão da página do último capítulo. Qual página que era? Quem tá na mão aí? Página 30 e pouco, né? Vamos ver quem colocou ali. Qual é a página mesmo? Vamos lá, eu vou abrir na minha tela aqui. Aí eu vou te mostrar. Então, eu tô no 9º ano, é 7º aqui, tá errado. Estão vendo a tela aí? Sim, sim, sim. Bom, antes de começar a correção das atividades, eu gostaria de perguntar uma coisa. Eu notei que alguns alunos pararam de fazer atividades. Tá? Isso foi geral, acho que todos os professores devem estar comentando. Alunos que faziam todas, de repente deixaram de fazer, a gente não sabe o motivo. Então, eu gostaria que vocês, assim, quem tiver alguma dificuldade de fazer, no sentido de não estar entendendo, aí não faz porque não entende, manda para mim que a gente vai conversar, a gente dá um jeito de se comunicar para entender, mas o ideal é assistir a videoaula sempre antes de começar a atividade e depois começar a responder, ler o texto de apoio ou ler a apostila. Nunca fazer direto na atividade, porque aí você vai ficando nervoso. Ah, não encontrei essa resposta, não encontrei essa resposta. Certo? Então vamos lá. Nas últimas atividades, a gente falou ali sobre a parte, desculpa, das cidades, a parte urbana do Brasil, o que é muito importante conhecer, tá? Nós temos que entender também que o nosso país, ele não é formado, digamos assim, de repente. Tá? O Brasil não foi formado rápido, não foi uma coisa muito assim, de um dia para o outro, enfim, é todo um processo, tá? Então vamos na página 46. Não, 43, desculpa. Estão vendo a minha tela aí? Alguém dá um áudio, ok? Dá pra ver, professor? Dá para Tô ver? vendo. Dá pra ver? Tô vendo, Ok. tô vendo. Ô, Que- professor, Oi. eu tinha lembrado das páginas. A gente tinha. O professor pediu para fazer a 38, a 43 e a do que eu aprendi, 48. Tá, então vamos a 38 antes. Eu achei que eu já tinha corrigido essa. Vamos na página 38. Quem gostaria de responder? Então, analise os gráficos 1 e 2 na página 37 e faça o que se pede.
Com base no gráfico 1, descreva as diferenças na distribuição dos municípios brasileiros entre 1940 e 2019. Então, quem gostaria de falar? Tem que ser no áudio, que eu gostaria de escutar. Que não fica muito ruim no chat. Crescimento do número de municípios brasileiros. Então, você percebe que de 1940 para 2019, aumentaram o número de municípios, certo? E a população também, também aumentou. Então, vamos lá. Questão, já que ninguém falou, então vamos responder. Com base no gráfico, que tipo de diferença tem nos municípios de 1940 até 2019? Ele mostra, então, basicamente não, ele mostra exatamente que houve um crescimento dos municípios, do número de municípios. Historicamente, o Brasil, ele sempre foi formando antes, assim, uma vila, depois de vila, ele passa para a cidade, né, e depois, no caso, município. Sempre um núcleo urbano começa a surgir, né, claro, nos tempos mais atuais. Então, ele mostra a distribuição do número de municípios e o crescimento desse número de municípios no Brasil. Ok? Questão 2. Sobre o gráfico 2, responda. Qual é o grupo de tamanho populacional de município que contempla a maior parte da população brasileira? Então, dessa letra A aqui... Acima de 500 mil habitantes. Isso, com mais de 500 mil. Tem mais de 29%, ó. Aqui, ó, esse grupo aqui, ó. Quer ver? 500 mil, ó. 29%. Então, acima de 500 mil habitantes, são, digamos assim, que são municípios que já têm cidades médias para grandes, tá? Então, o grupo do tamanho populacional. B, qual é o grupo do tamanho populacional de município que contempla a menor parte da população brasileira? A menor parte, qual que é? 5 mil habitantes? De 1 a 5 mil ali. De 1 a 5 mil. Aliás, até 10 mil, na verdade. Certo? Então, qual é o grupo do tamanho populacional do município que contempla a menor parte da população? Então, vai ser esse aqui, ó. Até 10 mil. Esse verdinho aqui, ó. Quantidade de municípios. C. Qual é o grupo de tamanho populacional dos municípios mais numerosos no Brasil? Aí é número de município. Qual que é o grupo? Fica aqui entre os 10 e De 21. 10 mil a 20 mil. De 10 mil a 20 mil. Onde tem mais municípios, ó, É de 24. 2001 até 20 mil. Isso. 10.001 a 20 mil. Então, isso é só você observar no gráfico, ver a diferença que está entre o azul e o verde. A população é a quantidade de pessoas por município. Municípios é o número de municípios que tem no tamanho populacional. Às vezes fica meio confuso, mas você vai por partes aqui, ó. Alguém ficou com alguma dúvida nessa aí? Deixa eu ver se alguém ficou com dúvida. Tem alguém que falou no chat alguma coisa? Deixa eu ver. Pensei que não tinha feito porque tá em branco. Fiz na folha. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Continuando. Agora vamos para a página 43. Começa a falar da parte urbana, hierarquia urbana. 43, aqui, tá, vamos lá. Defina o conceito de meio urbano com base no que você estudou. Quem gostaria de falar? Emily? Eu vi que você quase tocou na câmera. Alguém fala conceito da parte urbana. Bem básico mesmo. O que você entendeu? Se alguém quiser falar aí. Oi. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Posso falar? Pode.
Carolina? Pode A sim. minha resposta foi assim: esta pode ser definida como uma aglomeração de pessoas, na qual há concentração de edificações, estruturas contínuas e atividades não agrícolas. Ótimo. É isso aí. Na parte urbana, quando a gente se refere ao urbano, tem que ser relacionado a aglomerações de pessoas, construções de diferentes e diversos edifícios que são pavimentados, né? E tem que ser atividades não agrícolas. Porque se tem a atividade agrícola, atividade do setor primário, já pode estar sendo relacionada a uma área rural, não urbana, tá? Então, urbana também é semelhante, é sinônimo de cidade, tá? Se você escutar assim, uma área urbana pode ser chamada de cidade? Pode sim. Agora, uma área rural pode estar sendo sinônimo de cidade? Não. Tá? Então, se você mora na zona rural, ou se você já morou ou tem conhecidos, você pode perceber que ele vai falar assim, ó, as pessoas mais antigas falam assim, vamos para a cidade amanhã, né? Quem já ouviu esse termo? Alguém fala, vamos para a cidade, vamos lá para a cidade. Então, por quê? Porque ficou esse termo, urbano refere-se à cidade, certo? É bem fácil, bem tranquilo isso aí. Certinho, Carol. 2. Deixa eu ler aqui. As cidades devem promover a inclusão de todos os seus moradores, para que possam cumprir seu objetivo de proporcionar uma boa condição de vida por meio da oferta de serviços de qualidade a todas as pessoas. Analise a paisagem urbana presente na imagem e responda: qual a importância dos elementos urbanos presentes na imagem para a população que vive ali? Qual a sua opinião sobre as condições de acessibilidade na sua cidade para pessoas com necessidades especiais? Essa é uma questão bem importante, tá? Vamos falar sobre isso e qual que é a resposta aí de alguém. Vamos lá. Foi a Carolina, próximo vai ser quem? Professor, escolhe alguém para falar. Não, não vou escolher, porque senão vai fazer igual na outra turma. Eu escolhi, o aluno vazou, foi embora da aula, saiu. Então, voluntário aí, vai. Quem for voluntário, o primeiro que digitar vai falar. Deixa eu ver. Se não for, eu vou deixar a Carol de novo, que ela tá se prontificando ali, né? Eu não queria escolher assim, sabe? Mas será que eu vou ter que escolher aqui, ó? Unidunité, salame, minguês. Você. Quem é você? Elis Regina. Olha, Elis Regina. Ninguém vai falar, então eu vou comentar. Alguém quer? A Emily quer? Fala, Emily. Você fez assim, ó. Fala. Vamos. Gilson, Vinícius, Lívia, quem mais tem ali? É que na minha ordem aqui tem Janaína, que é Vou falar o minha resposta? Otávio. Fala então, Gilson, falou. Urbano pode ser definido como uma aglomeração de pessoas na qual há concentração de edifício e comércio. Não, a 2. É a 2. Essa aí já foi. Não fez ou não quer falar? Não quer falar, né? Então eu vou comentar. Vamos lá. Bom, primeiro, que é importante entender, essa imagem, ela mostra uma área urbana, certo? De uma avenida na cidade de Taubaté, em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, como essa é uma resposta pessoal, eu julgaria ela assim. Analise a paisagem urbana presente na imagem e responda qual a importância dos elementos urbanos presentes na imagem para a população que vive ali. Primeiro, você percebe que aqui nessa avenida existem faixas de pedestre, existem algumas áreas que são reservadas para tem rampas de acesso, de acessibilidade para deficientes, né? Pessoas com necessidades especiais. Existem áreas de ciclovia demarcadas, ok? Então a sinalização nessa área dessa avenida, ela está sendo um efeito importante para a sociedade, para a população, ok? E no caso, qual que é a opinião que vocês têm sobre a nossa cidade? Será que tem essa acessibilidade? Tem
todo esse processo? Isso é uma crítica que pode ser feita até para que a gente possa cobrar os nossos governantes, sabe? Nós não podemos ficar simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Temos que ver se tem acessibilidade, as pessoas conseguem andar, né? As pessoas que são deficientes, cadeirantes, elas têm aquelas rampinhas nas calçadas, tem calçada correta, né? Eu acredito que dependendo da questão histórica de muitos municípios, a parte de acessibilidade é bem complicada. Muitas calçadas nem existem, não dá nem para andar numa calçada, inclusive. Eu já vi poste quase no meio da rua. Por quê? Porque, não no meio, mas na rua dá para ver que tem ruas aqui em Governador que tem postes, né, que estão na rua, não estão na calçada. Por quê? Porque a calçada não existe. Então, o que acontece? Isso aí é uma falta de planejamento urbano. As cidades que são planejadas, que têm um planejamento urbanístico, elas são muito mais fáceis de ser acessíveis, digamos assim, né? Tem mais acessibilidade. Agora, as cidades que não têm planejamento urbano, tem que ser tudo adaptado, tem que ser tudo, sabe, gambiarra, infelizmente. Então é difícil a prefeitura realmente, às vezes, trabalhar em cima de uma reconstrução, de uma adaptação, porque, às vezes, os próprios moradores não aceitam, entendeu? Desculpa. Os próprios moradores não aceitam mudanças, não querem mexer na estrutura, enfim. É muito complicado, e principalmente quando se tem uma construção antiga, né? Deixa eu ver ali, alguém comentou, depende do lugar, né? Tem um lugar que tem aquele lugar para o cego andar. Isso aí, Vinícius. Tem áreas, tem cidades, geralmente as áreas mais novas são mais fáceis de ter acessibilidade. Algumas antigas, em Florianópolis, em Governador, em São José, tem áreas que são mais antigas de construção, mesmo sendo urbanas, elas não foram assim construídas para ter acessibilidade. Dificulta bastante isso para a população, sabe? Então, muitas têm que se readaptar a isso, e dependendo das leis que são criadas, vai ter que ser feito alguma coisa para fazer essa acessibilidade funcionar. Ok? Vamos lá, questão 3. Em relação à hierarquia urbana, cite diferença entre fluxos materiais e fluxos imateriais. Essa é fácil. Quem gostaria de falar? Eu, Fala aí, então. Quem é? É o Carlos. Carlos. Fala, Carlos. Os fluxos materiais possibilitam o deslocamento de pessoas e mercadorias entre as cidades. São a infraestrutura física, por exemplo, estradas, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, rodoviários, etc. Já os fluxos imateriais são aqueles que ocorrem por meio de redes virtuais, sinais, pulsos, ondas, enviando ideias e procedimentos que podem ser executados por pessoas distantes uma das outras. Isso, exatamente. Certíssima a resposta. Nós temos que pensar que existe uma chamada rede urbana. O que é uma rede? Alguém me fala, o que é uma rede? Se alguém te perguntar isso, responda o que você acha. O que é uma rede? Pode falar o que você pensa. Fala, Felipe. Para você, o que é uma rede? Rede, o que é uma rede? Vinícius, eu estou falando esses nomes porque eu estou vendo aqui no rosto. O que é uma rede? Rede é uma rede. Tá, mas como ela é? Descreva uma rede. Rede são várias cordas entrelaçadas, vários nós. Ah, olha que legal. Que se ligam. Exatamente, tá vendo como é simples? A rede urbana é exatamente isso. Rede urbana são fluxos, né, entre cidades, entre áreas urbanas que tem nós, tem ligações e tem vias de transporte ou fluxos materiais ou imateriais. Material é o que existe, que é palpável, digamos assim. A caneta é um material escolar, ela é palpável. Imaterial é aquilo que não é palpável. Por exemplo, virtual,
transmissão eletromagnética, enfim, coisas que não são palpáveis, mas que existem. Por exemplo, se você faz uma comunicação com alguém, você pode fazer a partir de uma carta, ou de um e-mail. A carta é o fluxo material, ele é palpável, dá para você pegar. O imaterial seria o e-mail, porque o e-mail você não pega, ele vai por uma rede, pode ser tanto de fibra ótica quanto de transmissão de rádio, que chega lá pelo Wi-Fi e chega para outra pessoa. Olha que interessante. Então, uma rede urbana é todo esse complexo que tem a ligação entre várias cidades, entende? E aí eles vão se conectando, vão se entrelaçando, criando esses nós que o Felipe falou da rede, e um vai sendo, digamos assim, um vai necessitando do outro, fazendo uma ligação entre eles. Isso aí é que é uma rede urbana, ok? Então, assim, como que a gente entende, por exemplo, agora aquela hierarquia urbana? Não sei se tem pergunta sobre isso ali da hierarquia. Tem ali, ó. Vamos lá. Sobre a hierarquia da cidade estabelecida pelo IBGE, relaciona o tipo de cidade e o conceito que ela se refere. Vamos lá. Letra A. Cidades de grandes dimensões e elevado tamanho populacional que centraliza a maior parte das atividades terciárias, comércios e serviços de sua região ou país. Essa é chamada de metrópole. Isso. Depois, B, cidades menores. Já tem as respostas ali, né? Tá aparecendo ali pra ti, tá vendo? Ah, então deixa eu... Agora não tá, né? Vamos lá. Cidades menores. Agora pegou um pouco. Cidades menores. Não tem jeito, vocês já viram. Pô, tudo bem. Ixi, agora lascou tudo. Saiu de lá. Em cima. Não adianta pôr a mão em cima. Vamos lá, não tem problema. É só para a gente corrigir mesmo. Cidades menores com as quais os municípios vizinhos estabelecem uma relação de dependência. Nesse Centro caso regional. aqui, isso, nesse caso é o centro regional, que é o menor, tá? C, exerce influência nos municípios localizados no próprio estado. Se exerce influência, é uma capital regional. Alguns chamam de capital estadual também, né? Mas no caso, capital estadual tem que ser a capital administrativa, tipo Florianópolis é a capital estadual. Mas de hierarquia, ela é chamada de capital regional, tá? D, comanda a vida econômica e social da nação e concentra todos os tipos de funções ocupando o mais alto nível hierárquico do sistema urbano do país. Essa é metrópole nacional. Ela exerce a influência em todo o país. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade, metrópole, só que ela não é apenas regional, ela não influencia apenas a região, mas sim toda a nação, todo o país. Muitos fluxos de negócios, de serviços vão para lá. Isso é muito importante, gente, que vocês estão agora aprendendo no 7º ano, porque isso vai para o resto da vida, entender o que é uma metrópole, o que é uma metrópole nacional. Tem um outro termo que não tem na apostila, que alguns autores trabalham, que é metrópole global. Tá? Então, a metrópole global, ela fala de cidades internacionais, que têm fluxos internacionais, que recebem, têm estrutura para receber pessoas de outros países. No Brasil, existem apenas 2 que são consideradas metrópoles globais. Quais seriam essas 2? Começou o quiz, vamos ver. São Paulo e... São Paulo e... Brasília. São Paulo e Brasília? São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque elas oferecem, por exemplo, elas oferecem sistemas de turismos, né, de turismo que é internacional, hotelaria, gastronomia, que mais? Negócios internacionais, enfim, elas também têm um atrativo de pessoas de outros países, né? Então, o que acontece nisso? Metrópole global, ela tem que ter toda uma estrutura internacional. E no Brasil,
que oferece todos esses motivos, aí, esses atributos, realmente são São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Vamos para a próxima lá. Mas São Paulo e Rio de Janeiro também são consideradas metrópoles nacionais. Quais são os efeitos da impermeabilização do solo urbano? Opa, essa é uma questão importante, hein? Posso falar minha Principalmente resposta? na questão ambiental. Oi? Posso falar minha resposta dessa? Pode falar. Ok. Os efeitos são inundação de deslizamentos, pois reduz a capacidade de inflação do solo, aumenta a capacidade de escoamento, etc. Isso, é isso mesmo. Pensa, se você vai impermeabilizar, você permite ou não a entrada de água? A infiltração de água. Quando impermeabiliza alguma coisa. Você Não impede, permite? você não permite, você impede com que a água passe, certo? Exatamente, ó, comentaram ali, ó, as plantas não vão ter nutrientes, vai ter mais enchente. Então pensa bem, se você tem vamos pensar na sua casa, você tem uma casa ali, tem um terreno, aí constrói-se a casa. Aí pensa assim, você constrói em toda a parte do terreno, certo? Você coloca cimento ali, calçada, e não deixa nenhuma área aberta para infiltração. O que vai acontecer? Essa água vai cair na calçada, cair na casa toda que foi pavimentado ali, e vai ter que correr para o lado mais baixo, do nível mais baixo, geralmente que vai para a rua, né? Mas o que acontece? Se você não deixou nenhuma área para infiltração, essa água vai toda escoar. Então a impermeabilização, ela impede a infiltração e ela facilita o escoamento da água. Isso dificulta a absorção de água para os lençóis freáticos e ajuda, por exemplo, na formação de enchentes numa cidade. E quanto mais impermeabilização, pior fica depois aquele solo da cidade. Ele fica muito compactado, ele fica um solo mais pobre, sem água, entendeu? Então a gente tem que saber que nós temos que aumentar a infiltração dessa água. Existem cidades, eu morava na cidade de Maringá, no Paraná, que, pessoal, vamos ficar atento à aula, vocês estão querendo ver os desenhinhos aí, ó, e aí vocês ficam desatentos. Eu sei que vocês gostam disso, mas deixa mais para o final, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar. Se você tem uma cidade construída, foi planejada, mas, por exemplo, a cidade que eu nasci, minha cidade natal, é Maringá, no Paraná. Ela foi planejada, toda bem desenvolvida, legal. Só que, por exemplo, tem um parque ambiental lá, o Parque do Ingá, tem um lago no interior dele. Em volta é uma floresta, certo? Aí o que acontece? O lago começou a rebaixar o nível da sua água. O nível dela começou a secar praticamente o lago. E aí começaram a fazer alguns estudos a respeito disso, por que está acontecendo isso, por que o lago está ficando cada vez mais raso, né? E aí realmente chegaram à conclusão que ao redor do parque, ali do Parque do Ingá, começaram a construir muita construção, muita impermeabilização. O que gerou isso? A falta d'água nos lençóis freáticos que eles alimentam o lago, entendeu? Então isso prejudica muito a parte ambiental. Aí o que eles fizeram para tentar recuperar o lago? Eles criaram uma lei, né, uma portaria lá, uma lei interna na cidade, no município, que eles fizeram o seguinte: as pessoas tinham que construir, eles colocaram uma lei de que eles tinham que ter 10% da construção tinha que ser aberto para infiltração, ou com grama, ou com terra, né, livre assim para receber a água. Enfim, isso melhorou bastante. Muitas construções de prédios que tinham calçadas totalmente fechadas tiveram que quebrar a calçada e deixar uma área para infiltração de água ali na região central da cidade. Isso facilitou a infiltração e voltou a alimentar o lençol freático ali do lago, entende? Então, quando se trata de questão urbana, você tem que ter um planejamento muito,
organizado para não prejudicar a parte ambiental, que vai influenciar, com certeza, não somente na parte natural, como na parte urbana e da sociedade, ok? Vamos lá, então. Questão 5, deixa eu ver, tem mais questões aqui. Da página 48, vamos lá. O que são indústrias de base? Cite um exemplo. Quem conseguiu fazer essa? Indústrias de base? Cite um exemplo. O que é uma indústria de base? Pode falar com as tuas palavras, do jeito que você pensou aí. Uma base... Oi? Pode falar. Aí. Tá. É o tipo de indústria em que a sua produção é absorvida por outras indústrias. Ou seja, produzindo máquinas ou matéria-prima, tipo mineradoras, madeireiras e petrolíferas, e etc. Certinho, exatamente. A indústria de base, a palavra já fala, base, ela vai dar base para outras indústrias produzirem. É que dá o início para a produção. Isso, então assim, se você tem uma indústria de base, você vai geralmente produzir matéria-prima para outras indústrias. Não que você vai tirar a matéria-prima da natureza, isso aí é extrativismo. Mas digamos lá que você tem uma fábrica de máquinas de produção de carros, assim, por exemplo, aqueles robôs dos carros. Para fazer a máquina dos robôs tem que ter metal, tem que ter vários mecanismos. Então você vai ter que ter uma empresa que faz aquele metal, que faz o aço. Então tem indústria de base que faz esse aço, que é uma siderúrgica, por exemplo. Então, as empresas que são de base, elas produzem as matérias-primas ou produtos que vão ser utilizados em outras indústrias, ok? E aí isso faz com que gire bastante a produção industrial inicial. E que exemplo de produtos tem? Por exemplo, você citou aí, Felipe. Qual indústria, por exemplo? É que nem a gente falou ali, aqui, madeireiras, petrolíferas, mineradoras. Isso, exato, tá certo. Madeireira, petrolífera, mineradora, pode ser também uma siderúrgica que produz aço, ok? São indústrias de base, certo? Vamos lá para a próxima. Qual é a função das indústrias de bens de capital e das indústrias de bens de consumo? Então agora tem bens de capital e de bens de consumo. E aí, alguém quer falar sobre essa? Eu. Espera, vamos ver se tem mais alguém. Se não tiver, vai você mesmo. Deixa a Carol falar essa, tá, Felipe? Depois você fala a próxima lá. Fala, Carol, pode falar. Indústrias de capital e de serviços. As indústrias Consumo, de bens de capital fabricam máquinas, equipamentos e instrumentos para outras empresas. Já as indústrias de bens de consumo produzem mercadorias para o consumo final, consumidor final. Exato, muito bem. Você consegue, assim, da tua cabeça aí, tirar algum exemplo de indústria de bem de capital, certo? E indústria de bem de consumo? Vamos ver se você consegue, Carol. Não estava na questão, mas eu estou pedindo agora para ver o que seria um exemplo de uma indústria de bem de consumo e uma de capital. Pode falar se a Carol não souber, alguém quiser comentar. Pode falar aí, o Felipe. Professor, o Fala, exemplo Carol. que tu me pediu, os bens capitais de exemplo é em Plaque, ali de Biguaçu. Qual? Em O plaque? exemplo. Sim, certo. E as outras? De Aí- consumo. Eu posso falar? Eu não lembro. Ó, a Implac produz plásticos para provavelmente outras indústrias utilizarem esses plásticos, né? E produzirem outras coisas, tá certo? É uma indústria de bens de capital. E a de bens de consumo? Tem muitas.
Fala aí, Felipe. De consumo, Felipe. Tá. Liguei. Tá. Aí aqui, ó. Ô, professor, aí já os bens de consumo são empresas que fabricam geladeiras ou carros. Isso, também. Tá certo. Pode falar, Felipe. Tipo, esses são mais os que são úteis pro dia a dia, assim, que falou, itens de cozinha, de geladeira, fogão. Isso. Tipo, comida, né? É comida. São as indústrias que fazem direto para o consumidor. Então, são, por exemplo, exemplos de empresas, igual colocaram ali, ó, Brastemp, Panasonic, Nestlé, tudo que você pensa que você vai lá no mercado ou vai numa loja comprar, a indústria produziu para o consumo. Então, essas são as indústrias de bens de consumo, ok? Próxima questão. Qual é o maior entrave para o desenvolvimento dos transportes no Brasil? Isso é importantíssimo. Eu posso? Pode falar. Ok. É a dependência excessiva em relação ao transporte rodoviário. Ah, muito bem. No Brasil, existe uma questão muito importante que é o tipo de transporte. E realmente no Brasil o que é mais utilizado é o transporte rodoviário, ou seja, rodovia é aquela que serve para rodar, ou seja, rodar, rodas, pneus. Então, são feitos para carros, para caminhões, para motocicletas, enfim. O transporte rodoviário, ele acaba sendo muito, assim, monopolizado, muito grande no Brasil. Tem pouca ferrovia para transporte, tem poucas hidrovias, né, que têm investimentos. Então, esse entrave que está falando ali é isso mesmo que o Felipe comentou, que não se investe muito em outros tipos de transporte. E aí fica a dependência desse transporte rodoviário, que às vezes fica muito caro até, né? Aí alguns falaram que gostaria que tivesse metrô no Brasil. Algumas cidades têm, São Paulo, Rio de Janeiro tem. São Paulo, Rio de Janeiro. São as grandes metrópoles, né? Agora, é caro para construir. Eu vi que uma vez fizeram um projeto aqui de Florianópolis para fazer um metrô, na grande Florianópolis, inclusive, mas o custo desse projeto, aliás, dessa construção é muito alto. É muito alto, assim. Então, por quê? Porque existem empresas que são do exterior, que vão fazer, são empresas que já são específicas para a produção dos túneis, enfim, não é barato. Então, geralmente, eles fazem metrô em cidades que já são, assim, que tem uma dinâmica muito grande, uma população muito grande também. A grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, né? Florianópolis, juntando tudo, a grande Florianópolis vai dar em torno de 1 milhão de habitantes. Então é bem diferente, né? Bem menor o fluxo, assim. Que existe mais alguma cidade no mundo em que foi planejada que nem Brasília? Existem várias, assim, inclusive. Por quê? Porque algumas cidades que são planejadas, elas já são pensadas antes. Ou seja, eles vão lá, eles pensam o que a gente vai fazer, para que vai servir essa cidade. Brasília foi especificamente planejada para ser uma capital administrativa mesmo, entendeu? Ali a área que tem ali o Palácio do Planalto, aquela área dos três poderes ali, né? A esplanada do Ministérios, enfim, tudo foi planejado justamente para ser uma área política. Só que, apesar do planejamento de Brasília, eles não esperavam que ia crescer tanto em volta de Brasília ali, onde tem as cidades satélites, né, cidades que ficam em volta. E hoje a região do Distrito Federal ali, ela é bem assim, tem uma concentração populacional até bem grande. Isso até prejudica algumas áreas ali. Bom, próxima questão, vamos lá. Qual é a vantagem do transporte ferroviário em relação ao rodoviário? Eu posso falar. Espera aí, Felipe, vamos ver se alguém se prontifica, senão você vai. Posso falar?
A Emily falou primeiro, depois vai o Vinícius na próxima. Fala, Emily. A poluição. Oi? A Nossa, poluição. a poluição, você quer dizer o quê? Mas o que é poluição? Diminui, aumenta? Tipo assim, diminui, eu acho. Você acha que então o transporte ferroviário vai diminuir a poluição? Essa é a vantagem principal. Um pouco, né? Sim, porque não se usa mais a ferrovia de queima de carvão, né? É mais a elétrica. Então, com Pois é. certeza, Mas- diminui bastante a poluição dos combustíveis fósseis. É uma vantagem. Fala outra, Vinícius. Outras vantagens? Ele está digitando ou não? Acidentes quase não acontecem. Dá para levar mais pessoas e cargas, como Isso. dezenas de caminhões iriam levar. Exatamente, isso é muito importante. A quantidade de cargas, né, a quantidade de produtos que podem ser transportados pode ser muito maior. A questão aí da manutenção, gasta-se menos com manutenção realmente, e também a velocidade é importante. Por quê? Muitas vezes, se você tem uma distância que é de um estado para o outro, que é muito grande essa distância, desculpa, aí o caminhão tem que parar num posto, dormir, o caminhoneiro... Já numa locomotiva, né, num trem ali, ele não precisa parar, só revezar o motorista, às vezes, isso quando não é automatizado. Tem regiões na Europa que é tudo automatizado. Uma central em que eles fazem tudo pela central e aí ficam ali monitorando. Então, ia favorecer muito a velocidade das entregas, né, da logística, também isso que vocês falaram, diminuir a poluição, e otimizar mais essa logística, né? E outra coisa que a manutenção ia ficar mais barata mesmo, gastasse menos com estradas, por exemplo, reconstrução, replanejamento, enfim, construção. Vamos para a última pergunta, que acho que não vai dar tempo. Ao analisar os mapas da página 47, quais regiões são mais carentes de ferrovias e hidrovias no Brasil? Posso falar? Quem? Pode falar. Tá. A mais carente é a região centro-oeste, mas algumas regiões têm mais falta de ferrovias e hidrovias, ou hidrovias. Então, a centro-oeste, ela tem poucas possibilidades, né, de Sim, tipo, tem mais construção, né, falta dos de dois, assim. ferrovias. Isso. E agora, hidrovias também tem poucas no Brasil, justamente porque não se investe nisso, porque o Brasil tem muitos rios, na verdade, né? Mas quem tem mais, o Vinícius comentou, e quem tem mais hidrovias, na verdade, fica mais ali na região norte a hidrovia, no Rio Amazonas, são rios mais de planície. Então é mais fácil para fazer no norte uma hidrovia, são rios mais planos. Já no sul tem rios de planalto, tem muitas quedas, cachoeiras, corredeiras, é mais complicado fazer hidrovia, aí tem que fazer uma barragem para segurar mais essa água. E na questão de ferrovias, por exemplo, é mais difícil para fazer no norte, as ferrovias no norte, no centro-oeste, tem menos ferrovias do que no sul e sudeste, por exemplo. Tem mais estrutura para ferrovia. Principalmente por causa da produção do café, que tinha um grande escoamento do café e precisava de ter ferrovias no sudeste. E o sul tem bastante ferrovias também. Não muitas, mas mais do que as outras regiões, ok? Bom, turma, eu acho que agora terminou as correções. Não tinha mais ali, não, é só os mapas, né? Espero que vocês tenham aí entendido. Se tiver mais alguma dúvida, posso ficar mais uns minutinhos aqui. Se alguém quiser tirar dúvidas da próxima atividade que eu passei, que é sobre a questão, inclusive, do café. Se alguém já leu lá, a questão do café, a produção do café e urbanização. Pode falar. Tem Era alguma só, coisa deixa eu na só... apostila? Hã? Tem para alguma coisa pra fazer na apostila? Nós já Não, terminamos, né? Da apostila não, eu passei um texto relacionado a essa questão
da urbanização do Brasil, da questão, é uma coisa, digamos assim, que é um fechamento que é importante para a questão da urbanização, industrialização e da economia do Brasil. Então, faça o texto lá e depois preencha e manda para gente. A 48 é a última página da apostila. Isso. Beleza, turma? Se alguém quiser ficar mais um minutinho, tirar alguma dúvida, eu estou aqui, o restante está liberado. Bom fim de semana. Tchau para vocês. Feliz Dia dos Pais, professor. Opa, Professor, feliz obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Manda professor. Tchau, professor. um abraço para os Desculpa pais a de vocês. gravação. Tchau, professor. Tchau. Minha tela aqui Valeu. do celular aqui bugou. Eu acho. Bugou? Não sei. Tchau, professor.